Olá, na aula de hoje a gente vai continuar falando sobre o movimento da água nos solos. E aí a gente vai ver a determinação do coeficiente de permeabilidade, forças de percolação na aula de hoje. Bom, o permeâmetro, a determinação das permeabilidades, né, em laboratório, elas são feitas através dos permeâmetros. Existe o permeâmetro de carga constante, que geralmente são utilizados para solos granulares ou solos com razoável quantidade de areia, ou seja, quais os valores de permeabilidade são elevados. Então, existe a fase de saturação, então eu estou enchendo, né, o meu sistema, e aí eu tenho uma quantidade H aqui constante, né? Então o H permanece constante durante todo o ensaio, por isso que é permeâmetro de carga constante. Aí a determinação da permeabilidade, eu vou soltar o tempo, né, e aqui a água, né, então eu vou conseguir medir a minha vazão. Então é bem parecido com o ensaio que o Darcy, né, realizou lá nas suas pesquisas. Então eu determino, né, a vazão em função do tempo, e aí aplicando a lei de Darcy, eu tenho que para cargas constantes, né, o meu coeficiente de permeabilidade é igual a V, que seria a quantidade de água medida na proveta, né, que seria a quantidade de água que conseguiu extrapolar pelo sistema, o comprimento da amostra, então o comprimento L aqui, medido sempre no sentido do fluxo, né, então L começa aqui e termina aqui. A área da seção transversal da minha amostra, né, que seria a área que a minha água está percolando. A diferença de nível da água entre a entrada e a saída, então seria esse ΔH aqui, que seria a carga que eu teria para dissipar, e o tempo medido, né, no final e no início do ensaio. Então eu tenho que meu K é igual a V vezes L dividido por ΔH vezes T. Então, só aplicando a lei de Darcy, né? Bom, e aí eu tenho um outro tipo de permeâmetro, que é o permeâmetro de carga variável. E aí esse tipo de permeâmetro é utilizado quando o meu solo, né, ou o meu material, ele tem uma permeabilidade muito baixa. Então, ele é conhecido como carga variável porque ele demora muito mais tempo, né, como o meu solo ele é menos permeável, ele demora muito mais tempo para percolar. Então, por isso que eu vou variando essa altura aqui, ou seja, eu só encho a minha bureta uma vez e aí essa altura H0 aqui, ela vai variando ao longo do ensaio. Então, eu tenho como parâmetro, né, primeiro a área da bureta, que seria a área da seção transversal aqui, a área da seção transversal do corpo de prova, né, meu Azão, L, a altura aqui do corpo de prova, né, então continua sendo o mesmo parâmetro utilizado no ensaio anterior. H0 é a altura hidráulica inicial, né, então no tempo T0, ou seja, antes de eu começar o ensaio. E H1 é a carga hidráulica final, então essa água aqui ela vai baixando, né, até um certo ponto. Então esse ponto aqui final seria o H1. E o ΔT seria o intervalo de tempo, né, que durou o meu ensaio. Bom, então o que acontece no ensaio? Essa quantidade de água vai diminuindo, né, e ela vai percolando aqui muito lentamente. E aí, enquanto isso, o meu relógio vai tá disparado aqui. Então eu vou medindo o tempo, a variação dessa coluna d'água, né, em função da percolação que ocorreu durante um determinado tempo. Bom, e aí para eu calcular qual que é o coeficiente de permeabilidade desse solo quando eu uso, né, esse permeâmetro de carga variável, eu levo em consideração também a lei de Darcy, onde Q é igual a K, né, coeficiente de permeabilidade, vezes H sobre L vezes A. Só que eu levo em consideração também o volume da água que passa pelo solo é igual ao volume da água que está saindo da bureta. Então, eu tenho que esse meu ΔHzinho aqui, ele é igual à quantidade de água que está saindo pela bureta. Então, fazendo, né, as expressões de vazão, eu tenho as seguintes expressões. E aí, para o caso em que o ensaio é realizado no tempo T0 ao tempo T1, a diferença de carga hidráulica varia de H0 a H1, né? Então, se eu aplicar a integral nessas duas equações, né, de H0 até H1 e de T0 até T1, eu tenho
que, né, a resolução disso como sendo A ln de H0 sobre H1 é igual a Ka dividido por L vezes ΔT. Então, explicitando o valor de K, né, ou seja, isolando o K aqui dessa expressão, eu tenho que K, para um permeamento de carga variável, vai ser igual a área da bureta, né, vezes L, que seria a altura do meu corpo de prova, dividido pela área do corpo de prova, vezes ΔT, vezes Ln de H0 sobre H1, onde H0 é minha altura inicial da carga de água que eu tenho para dissipar, e H1 é a altura final dessa água que ficou na bureta. Ou, né, simplificando, eu teria essa expressão aqui, né, K igual a 2,3 AL sobre a razão ΔT vezes log de H0 sobre H1. Então, resolvendo essa expressão, eu tenho o coeficiente de permeabilidade do meu solo. Bom, tanto para um ensaio quanto para o outro, né, são importantes a gente verificar os fatores que controlam a permeabilidade, que a gente já viu na aula passada, como a temperatura do ensaio. Então, a temperatura da água que vai estar no ensaio. Bom, e ainda eu tenho alguns ensaios que são ensaios em campo, né, determinados em campo. Eu tenho realizados in situ, né, com determinação direta. Então, esses ensaios, eles podem ser feitos através de sondagens de furo, né, de postos de infiltração ou através do bombeamento. Um exemplo, né, no decorrer de uma sondagem de SPT, por exemplo, que é utilizado para projetos de fundações, a perfuração pode ser interrompida e se encher o tubo de revestimento com água, né, eu vou medir a vazão necessária para que aquele nível d'água permaneça constante. Então, eu consigo determinar qual que é o coeficiente de permeabilidade através desse ensaio, né? Então, eu vou determinar que a água vai ficar a 1 metro de profundidade. Beleza, então, qual é a vazão que eu preciso inserir ali para que essa água permaneça nesse nível? Em virtude, né, dos parâmetros envolvidos, por exemplo, a altura de perfuração, posição do nível da água, espessura das camadas, os ensaios em campo são menos precisos do que os de laboratório. Entretanto, né, esses ensaios eles fazem uma analogia da situação real que está em campo. Ou seja, às vezes em laboratório a gente consegue pegar apenas uma amostra desse solo. Já em campo a gente pode pegar as várias camadas que eles vão estar né, que a gente vai estar ali analisando todas essas camadas de uma vez só. Então, é uma questão mais representativa do que um ensaio de laboratório. Beleza, e aí existem determinações de maneira direta, que seriam os ensaios in situ, né? E aí, esse bombeamento diretamente das fundações. Então, eu tenho, né, um esgotamento, então eu vou bombear essa água, e aí a própria água conduzida por meio de valetas ou por meio de uma escavação que eu estou fazendo, eu posso bombear essa água e determinar essa permeabilidade do solo em função do bombeamento. Então, eu estou bombeando 2 litros por segundo, vamos supor. Então, quer dizer que eu tenho uma permeabilidade do meu solo relacionada com essa vazão que eu estou retirando, né, de água ali da minha valeta de escavação. Possíveis inconvenientes, né, disso aqui. O carreamento das partículas mais finas do solo pela água pode provocar o recalque das fundações vizinhas. Então, isso acontece quando eu tenho rebaixamento do lençol freático, né, que seria o bombeamento dessa água de fundações. Então, eu acabo retirando a água que está no solo e aí as edificações vizinhas podem sofrer com isso. No caso de bombeamento em terreno permeável, à medida que a água vai sendo bombeada, o nível interno da escavação baixa mais rápido que o nível externo, originando a diferença de pressão de fora para dentro, consequentemente um desmoronamento. Então, isso também é bastante comum em solos onde o terreno é mais permeável. E se a pressão da água de fora para dentro for maior que o peso próprio do solo, acontece o fenômeno de areia movediça. Então, a areia movediça não é uma areia que, digamos, ela tem parâmetros físicos, né? Essa areia aqui é caracterizada como areia movediça. E sim, um estado que a areia se encontra. Então, qualquer areia pode ser areia movediça, né? Desde que ela tenha esses estados, né? Onde a
a pressão da água de fora para dentro for maior que o peso próprio, ou seja, a água de baixo para cima é maior do que o peso próprio da camada de solo. Aí acontece o fenômeno de areia movediça. Aí esses ensaios in situ, né, como é que eu faço para determinar essa permeabilidade? Digamos que aqui eu tenho o meu terreno, né, e aqui seria o nível da água. E aí eu vou cavar poços, né, um poço aqui onde vai ser o bombeamento, e eu vou cavar poços testemunhas, né, que são esses dois aqui. E aí eu vou fazer o rebaixamento desse lençol freático, e através desses poços testemunha eu vou conseguir determinar essas alturas, né, H1 e H2, ou seja, quanto de água aqui que foi rebaixado, né? Porque quanto mais permeável for meu solo, mais perto desse nível aqui que eu bombeei vai ser, né? Enquanto menos permeável for meu solo, mais alto vai ser esse nível de água aqui. Então, em função desse Y1, Y2, X1 e X2, que são as distâncias entre os poços, eu consigo determinar a permeabilidade do meu solo, né, através da equação. Então, ln de x2 dividido por x1, ou seja, x2 é a distância de um poço ao outro, né, do mais distante, x1 do poço mais próximo, dividido por π, né, y ao quadrado, y2 ao quadrado menos y1 ao quadrado, que seriam essas duas alturas aqui, vezes a minha vazão, ou seja, a vazão que eu estou retirando aqui do poço filtrante. Ainda eu tenho medida de poropressão, então quando eu meço a poropressão, consequentemente eu estou medindo, né, essa variação de altura de água no solo, então eu consigo medir através, por exemplo, né, de piezômetros, tem o piezômetro de Casagrande e o piezômetro de Bishop, que são os dois piezômetros mais famosos, né, na geotecnia. Bom, e aí existem ainda, né, o movimento da água no solo ainda provocam essas forças de percolação. O que seriam as forças de percolação? Toda vez que acontece essa movimentação de solo, eu posso ocasionar tensões, né, ou essa velocidade pode ser tão elevada que acaba levando, né, por exemplo, materiais, né? Então, quando eu tenho numa barragem, né, essa percolação de água acontecendo embaixo do corpo da barragem, se essa velocidade for muito alta e acabar levando partículas, né, como se fosse uma mangueira. Se eu colocar uma mangueira ali numa velocidade, num solo, né, vamos supor, se eu colocar numa velocidade bem baixa, ela não vai levar as partículas embora. Agora, se eu aplicar uma velocidade maior, né, naquele jato, ela vai acabar abrindo, né, levando esse material embora. Então, é a mesma coisa que acontece nas forças de percolação no interno, né, na parte interna do solo. E aí, quando acontece, né, essa erosão da parte interna, é chamada de piping. E aí, um outro problema, né, um outro fenômeno que acontece é a questão da areia movediça. A areia movediça, como eu já falei, ela ocorre quando, digamos que o peso próprio é igual a 10, né, kilonewtons. E aí a minha força ascendente, ela também é igual a 10 kilonewtons. E aí as forças acabam sendo igual a zero, e aí ocorre o fenômeno de areia movediça, ou seja, quando eu tenho essa força de baixo para cima. E essa força é tão grande que acaba anulando o peso próprio da minha camada. Então, por isso que existe o fenômeno de areia movediça. Bom, aqui ilustra, né, quando acontece essa areia movediça. Então, eu tenho aqui o nível de água, a areia é o que tem o H1, né, o peso específico da água, vezes H1, vezes a área, e aqui o ΔH. Então, existe uma relação entre ΔH, ou seja, a carga que eu tenho para dissipar, esse L aqui, para que não ocorra areia movediça, né? Então, geralmente, em barragens, a gente precisa verificar se vai acontecer ou não esse fenômeno. Então, aqui tem, né, a força de percolação por unidade de volume é igual a A vezes L, então vai ser a força de percolação é igual ao peso específico da água vezes I, que é meu gradiente hidráulico, vezes A,
vezes L dividido por AL, né? Ou simplesmente minha força de percolação é igual a I vezes o peso específico da água. Bom, e aqui o que seria a areia movediça, né? Basicamente, quando as tensões efetivas, que são as que controlam, né, todas as características de deformação e resistência do solo, são iguais a zero. Então, a minha areia movediça vai acontecer quando eu tenho esse fluxo aqui, ascendente, né? Então, o meu fluxo ele vem de baixo para cima. E aí, quando esse fluxo for maior do que o peso específico aqui da minha areia, no caso, né? Ela acaba se tornando uma areia movediça. Então, a areia movediça pode ocorrer sempre que a areia esteja submetida a um fluxo ascendente de água, pois as tensões efetivas se anulam. É uma condição de resistência ao cisalhamento é nula devido à ausência de tensões efetivas. Então, o que seria a areia movediça? Seria um estado que a areia se encontra, ou seja, quando a tensão efetiva é igual a zero. E o ponto A tem como eu calcular isso, né? Eu calculo a tensão no ponto A. Então, a tensão total é o peso da água, né? Vezes H1, mais o peso específico, como está saturado, considerei o gama saturado, vezes a altura da areia e a poropressão, né? O peso específico da água, H mais H1 mais L, né? Que seria toda essa coluna de água aqui que eu tenho em cima para o meu corpo de prova, participar no meu corpo de prova. Se a altura de carga, ou seja, se H, né, aumentar até que a minha poropressão seja igual à minha tensão total, né, obviamente minha tensão efetiva é igual a zero. Então, eu consigo calcular a minha altura crítica, ou seja, qual que é a altura ao qual eu tenho que respeitar para que não aconteça areia movediça. Então, isso aqui é um dos critérios para dimensionamento de barragens, né? Porque na barragem eu vou ter esse fluxo ascendente, né? No pé da barragem, a água ela vai estar vindo de baixo, né, para cima. Então, eu tenho que respeitar esse gradiente crítico aqui. Se alcançar, eu vou ter areia movediça, as tensões efetivas vão ser iguais a zero, e aí eu vou encontrar o colapso da minha estrutura. Então, a areia movediça não é um tipo de areia, isso é um estado, né, do solo em que as forças de percolação tornam as tensões efetivas nulas. Logicamente, só ocorre o estado de areia movediça quando o gradiente atua de baixo para cima. Então, quando a gente vê lá geralmente em desenho, né, a areia movediça, que o personagem vai lá e pega a areia e leva para um outro lugar, isso não tem como acontecer, né? Fisicamente isso é impossível, não tem como eu retirar uma areia de lá e ela vai continuar sendo movediça, a não ser que eu tenha os mesmos critérios, né? Onde as minhas tensões efetivas sejam nulas. E aí não existem também argilas movediças, né? Por quê? Porque as argilas apresentam consistência, que a gente já viu, né? As questões das consistências, limites de consistência das argilas. Mesmo quando a tensão efetiva é nula, ela ainda vai ter essa consistência dela. E, teoricamente, poderiam existir areias grossas ou pedregulhos movediços. Só que as vazões correspondentes para anular esse peso próprio ia ter que ser muito elevada. Então, naturalmente, na natureza, a gente não vai encontrar, né, uma tensão ascendente ou um fluxo ascendente que vá conseguir anular esse peso próprio dos pedregulhos, porque ele tem um peso específico maior que as areias finas. Então, geralmente, né, as areias movediças é uma situação típica de areias finas, né, que tem um peso específico menor do que pedregulhos e areias grossas, por exemplo, e o fluxo consegue de baixo para cima anular as tensões devido ao peso próprio. Beleza, e aí como que eu faço para anular essa questão da areia movediça? Eu vou projetar filtros, né, tanto para a areia movediça quanto para a parcela relacionada a piping, né? Então, por isso que toda barragem que está, digamos, propensa a acontecer areia movediça ou fenômeno de piping, são necessários o dimensionamento de filtros, né? Porque esses filtros vão servir para quê? Eu faço esses filtros, por exemplo, de pedregulho. Então, a água, ela sempre vai procurar o caminho mais fácil para percolar. E aí eu direciono essa água através dos filtros. Então, a minha água, ao invés dela passar pelo corpo da barragem, eu passar por aquele local que é um local
digamos, crítico, ele vai passar pelo filtro e aí essa movimentação de água nesse ponto crítico não vai acontecer esses fenômenos, né, como areia movediça ou até mesmo pipe. Então, os filtros são camadas de materiais granulares, né, areia, geralmente ou pedregulho, e devem satisfazer duas condições. Primeiro, os vazios do material de proteção devem ser suficientemente pequenos, de forma que impeça a passagem das partículas do solo a ser protegido, e devem ser suficientemente grandes, de forma que propicie a passagem da água. Então, o projeto de filtros ele tem que ser bem pensado em relação a esses dois critérios aqui e, obviamente, a gente vai levar em consideração a granulometria do material que eu estou usando como filtro. E aí o piping, né, é a erosão interna do solo, que consiste no arrastamento progressivo das partículas que ocorre nas zonas de saída das linhas de corrente, ou seja, ele vai arrastando, né, a velocidade é muito alta e vai arrastando essas partículas. Para aumentar o fator de segurança ao pipe, pode-se aumentar a cortina impermeável e, consequentemente, aumentar a rede de percolação, ou seja, eu vou estar diminuindo as velocidades, né? Ou direcionar a água através do fio.